Bom, pessoal, então boa noite a todos. Vamos iniciar então mais uma aula da UC de comandos elétricos, né? Hoje eu quero abordar com vocês falar sobre alguns aparelhos de medição, né? Alguns aparelhos também que é utilizado para manutenção elétrica. Ô, pessoal, deixa eu só continuando aí, né, pessoal, sobre alguns aparelhos que a gente utiliza para manutenção, também falar da segunda atividade que vocês vão fazer aí também. Certo? Deixa eu compartilhar a tela aí, pessoal. Deixa eu... Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, pessoal, a gente tem as ferramentas manuais, né? Então, as chaves, né? Fita isolante, né? Alguns parafusos, alicate, né? Então, são, né, aqueles que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, né? E conservação, né, pessoal? Então, eu creio que aqui chovendo uma olhada, acho que todos aí já sabem, né? É proteger principalmente contra a umidade, oxidação, né, para sua ferramenta não perder a fiação, né, se tiver alguma coisa de corte, oxidar, né, para também ter uma vida útil maior, quedas, para evitar deformações e a vibração também, né, já que geralmente as ferramentas aí são conjuntos de vários elementos, vibração você pode soltar elas, né. Além disso, fazer a devida limpeza e lubrificação, né, e guardar no local adequado. Bom, aí as ferramentas, né, pessoal, o alicate aí de bico redondo, né, né, para o manuseio de fios rígidos, né, para confecção de olhares. O de bico meia cana, né, então, deixa eu só... Então, é virtude de formato, né, para manusear fios, né, também tem um cabo isolado, cabo de isolamento, então, para suportes, lingueta, condutores terminais, o alicate de corte lateral ou diagonal, né, para fazer corte, né, remoção de capa isolante. Tem um alicate universal, né, então ele é utilizado em qualquer área, né, para giro, aperto de parafusos ou portas, né, pode ser um bom substituto aí para algumas ferramentas, por exemplo, para destarrachar parafuso. Tem os desencapadores, né, de fio elétrico, então isso é bem específico mesmo para elétrica, eletrônica, né. Ela é para desencapar fio com segurança, precisão e sem causar dano, né, você puxar fio ali ou estragar, né, o componente. Pode secar ele, tem cabos isolados e lâminas de corte, tem possibilidade de utilização em várias bitolas de fio. Então ela pode ser de 0,2 a 6 milímetros ou mais, né, dependendo aí da bitola, né. A chave de fenda, né, para fazer aperto, a Phillips e a tipo canhão. As ferramentas manuais aí, pessoal, passar bem. As ferramentas elétricas, a gente pode utilizar, por exemplo, furadeiras, as parafusadeiras, né? Ferramentas que nos auxiliam, diminui o nosso esforço, né? Então, aumenta aí também a produtividade. E os equipamentos de medição, né, pessoal? Então, a gente tem aí um voltímetro, né? Então, para fazer a medição, né? Um voltímetro, pessoal, ele vai medir a tensão elétrica, né? Então, ele pode utilizar ali um ponteiro móvel e também um mostrador digital, né? Claro, isso no multímetro. Também tem um voltímetro que é próprio, né? Que ele para fazer só medição de tensão. Bom, ele no multímetro ele pode medir tensão contínua ou tensão alternada. E para fazer a medição, pessoal, ele tem que estar em paralelo com o meu circuito, né? Por quê? Porque o meu voltímetro ele tem ali a resistência, ou perdão, ele tem a resistência nula, né? Ou seja, perdão, resistência infinita. Que aí se eu coloco ela ali, ó, ela no paralelo, deixa eu só, se eu colocar ela paralelo, né? Ela vai medir a tensão. Por exemplo, eu coloco entre dois terminais ali de resistência, ela vai ter uma resistência infinita. Para quê? Para evitar, então, que a minha corrente passe, ao invés dele passar pelo resistor, ele passar para o meu voltímetro. Então, ele vai passar ali, então ele vai optar passar pela resistência. Então, eu consigo medir a tensão, a queda de tensão entre um ponto e outro ali da resistência. Eu consigo fazer a medição.
Então ele é resistência infinita. Se eu colocar ele de corrente e colocar ele em paralelo, você queima ali seu voltímetro, você queima o seu multímetro. Já o amperímetro, né, pessoal, ele tem que ser colocado em série, né, porque ele tem uma resistência nula, porque eu preciso passar a corrente ali para poder medir. E o meu amperímetro, pessoal, a função de amperímetro no multímetro ela é limitada a certa limite de corrente, né? Ou seja, ele consegue só medir um certo nível de corrente em determinado período de tempo. Se você extrapolar isso, você pode queimar. Tanto que no manual, né, ele fala, ó, cuidado ao medir certa quantidade de corrente. Tem uma função que ele consegue medir a escala de ampere, ou seja, uma corrente até relativamente alta. E mais uma vez, o fabricante fala, ele mede essa corrente por um período de tempo. Se você extrapolar, você está sujeito a queimar o seu aparelho, a estragar seu aparelho. Ele perde garantia e você danifica ele permanentemente. Então, quando você extrapola a corrente, tem correntes muito altas, aí você vai utilizar um amperímetro mesmo, dedicado. Ele só vai medir corrente, né? Que é o alicate amperímetro. Esse está aqui na figura. Então, você quer fazer medição ali por um período de tempo, de algo que tem uma corrente grande, né, um condutor maior, você pode utilizar ele. Ele é feito para isso, próprio para isso. E ele não vai diretamente, você coloca ele em volta aqui dessa circunferência, né, que ele faz a medição aí de uma forma diferente, sem ter um contato direto no aparelho. E ele pode medir também tanto corrente contínua quanto corrente alternada. Então, eu falei, quando você coloca o condutor aqui, ó, o condutor, né, pessoal, a gente sabe que a corrente, ela gera um campo magnético. Então, a leitura ele faz através dessa interferência do campo magnético, onde ele faz, então, a interpretação e a leitura da intensidade da corrente. Então, por isso você não precisa colocar ele direto, não precisa ter contato direto. Basta colocar em volta. Aí, o momento que você abre aqui, você tira esse contato, né? Esse contato, por exemplo, é eletromagnético, ele ele desliga, né? Bom, outra função do multímetro, um aparelho que também mede ele, é o ohmímetro, né? O ohmímetro é para medir a resistência. Para medir a resistência, pessoal, eu preciso desenergizar o circuito e retirar ele do circuito, né? Então, o ideal, o certo é não fazer a medição com o aparelho energizado. Você também pode estar comprometendo seu aparelho, né? Então, evite isso, né? Faça, retira, coloca no ohmímetro, coloca ali os corpos de prova e você faz a medição. A resistência, geralmente, pessoal, ele tem um código de cor ali para você fazer a leitura também da resistência. Então, tem aqueles códigos de cores lá que tem os dois primeiros dígitos, depois tem o multiplicador e o erro. Geralmente são 4 barras de cores. E cada cor vai ter um dígito, né, de leitura, né? Mas você pode também fazer isso utilizando o ohmímetro, caso você não tenha muita certeza ali pelas cores, pelo código de cor, qual que é o valor daquela resistência, você utiliza o ohmímetro para fazer, né, tirar a prova ali, né, principalmente se você está certo ou não. E um aparelho aí, pessoal, para fazer principalmente a manutenção na área elétrica aí, né, é o termômetro digital de infravermelho, né? Então verifica ali, por exemplo, pontos de superaquecimento. Você pode verificar, por exemplo, se tem um cabo ali com mau contato, conectores que estão gerando muito calor ali, você pode fazer né, você pode gerar uma inferência ali, opa, a temperatura ali está muito alta, está fora né, fora do recomendado, fora do normal. Então aí você faz as devidas conclusões aí, as devidas intervenções, né? Então se verifica fusível, disjuntor, né? Principalmente aí aparelhos elétricos que demandam muita energia, né? Demanda de corrente que, por consequência, gera calor, né? Gera o efeito Joule, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar esse link aqui.
Professor, existe também a câmera termográfica, né? Para medir Isso, o calor. a termográfica, ela dá o campo de temperatura, né? Deixa eu ver se é esse aqui ele. Ixi, tá horrível o áudio. Essa aqui mesmo que mostrou, ela é só pontual. É um termômetro mesmo, né? Com os termômetros aí que a gente estava utilizando na época da pandemia, né? Se apontava e dava a temperatura pontual. A termográfica, ela dá de toda a superfície, né? Então você vê por gradiente de cor. Então, por exemplo, uma cor chama de cor mais fria, né? Ou seja, um verde ali, um azul indica que está com baixa temperatura. Já uma cor mais viva, um vermelho, um laranja, quer dizer que está muito quente, né? Tanto que tem uma escala de cor, né? Daquela mais indica uma temperatura mais baixa, aquela que indica uma temperatura mais alta, né? A radiação térmica, né, professor? Oi? Formada pela radiação térmica. Isso, ela usa. Ela também utiliza o infravermelho, da mesma forma, né? Só que o um é um infravermelho pontual, onde só pega o ponto, e o outro ele pega todo, né? Ele pega, é termográfico, né? Ele pega toda a região ali que ele abrange, como se fosse uma câmera, né? Tem uns. Tem umas câmeras. A Caterpillar vende umas câmerazinhas termográficas, você pode acoplar ela no seu celular. Um pouquinho cara, mas quem utiliza bastante, eu creio que é uma boa forma de se utilizar. Isso para quem utiliza, para quem precisa fazer essas monitoramento de temperatura, é uma boa. Não, não é, perdão, não é a Caterpillar, é a FLIR. Deixa eu ver se é essa daqui. É essa daqui, ó, FLIR, câmera termográfica, só para essa daqui, ó. Ela é bem carinha mesmo. São bem caras. Ó, tá vendo? Ó, câmeras termográficas. Gostei do preço. É, elas são bem, o precinho bem salgado mesmo. Tá vendo? Ela tem essas aqui próprias, profissionais, né? Mas, tem essa aqui também, para smartphone. Então, ela é própria para smartphone. Você pode colocar no celular. Tem essa aqui em formato celular mesmo. Tem para Android e para iOS, né? É a FLIR One Pro. Aí eu tenho essas. Você acopla aqui e o seu celular consegue ver, né? Câmera termográfica. Eu falei as de termográficas, né? Isso é um exercício, pessoal, só para vocês praticarem aí. Bom, pessoal, e na parte elétrica, né, a gente tem que, né, fazer alguns procedimentos para a parte de verificação e na manutenção elétrica, né? Então a gente se examina periodicamente, né, conforme, claro, lá, né, o fabricante, né? Então o fabricante faz as recomendações, por exemplo, de verificação periódica, de intervenções, manutenções aí que devem ser feitas de forma preventiva, né? Então, por exemplo, fazer uma inspeção visual, né, verificar a presença de poeira, né, sujeira, insetos, oxidações, né, sinais de aquecimento, ruídos estranhos ou outras anomalias visíveis no sistema, né? Ou seja, aquilo que já aparentemente já pode dar né, gerar algum problema de forma preliminar. Uma outra verificação é o estado de conservação e fixação dos eletrodutos, né? Ver se eles não estão partidos, se estão corroídos, né? Você vê até ratos corroem os condutores, né? Então, verificar se não está desencapado, verificar se as partes vivas, né, que tem carga elétrica, permanecem fora do alcance, ou seja, por exemplo, quadros elétricos onde tem barramento, né? Você pode colocar aquela revestimento de borracha ali, né?
ou polimérico em volta do barramento, ou utilizar os acrílicos, né, onde tem ali parte viva. Você utiliza o acrílico para evitar um toque acidental, né, nesses barramentos, né. Verificar a condição de conservação dos dispositivos, né, principalmente nos terminais ali, na proteção dos cabos. Também analisar o estado de conservação dos condutores e barramentos, né, e também as ligações estão devidamente conectadas, se não tem uma ligação que gera um curto, né, então tem que ter uma boa noção do circuito para verificar se você não está fazendo uma ligação que gere curto-circuito, que aí você pode estar danificando, você pode dar um problema no sistema, lá dar uma pipocada, queimar, né, então tomar esse devido cuidado. Então, por isso tem que ter uma boa noção, pessoal, de diagrama elétrico, né? Devido às conexões, né? Onde está o cabo vermelho, azul, né? O amarelo, né? As cores corretas aí, nos seus devidos lugares, nas devidas ligações. Verificar se as entradas... pode perguntar, Santos, alguma coisa? Usar cores e números também, né? Dependendo do quadro, usa numeração também, para a identificação ficar mais fácil, dependendo. Tem a numeração, mas hoje As o padrão anilhas. é a cor, né? É a cor, vermelho, vermelho para Preto. fase, preto para terra, Neutro. preto é para o neutro. Eu não sei de cor, não, Preto. pessoal, não sei de cabeça. Eu tenho que consultar. Acho que é o verdinho e amarelo para aterramento, né? O verde e amarelo. Azul é neutro. Verde, Preto verde e fase. amarelo para aterramento, Preto azul fase. é neutro e O o verde azul é neutro. fase. E Isso, é o neutro. Preto preto é fase, azul neutro comunicação. e verde terra. O retorno, né? O preto também pode usar para retorno, né? Uma coisa assim. O branco também. Isso. Aí tem as cores, aí também tem. Aí a numeração geralmente no projeto, né? Que aí fica com a. E também, né, pessoal, por exemplo, você está lidando com quadro elétrico, a, aquelas etiquetinhas, né? Aquelas As etiquetas que tem anilhas. em volta do cabo, né? As anilhazinhas que você identifica ali de qual As anilhas circuito que é. numéricas. E isso, as anilhinhas também ali ajuda bastante, por exemplo, né? Para não fazer uma ligação errada, até ajuda na montagem do quadro, né? Que aí se você não coloca as anilhas ali, se você não fizer isso no começo, aí você fala, rapaz, lascou. E até você achar o fio, já de qualquer qual, você fala, nó. E usou muito no padrão pedrial. Usa muito nos apartamentos. Os quadros os quadros que decidem. Os quadros geral. Aí tem que ser mesmo, senão, isso Mistura tudo. mistura. Identificação, não. E Oi, tanto não como as entendi. fitas vermelha, azul. Os cabos é tudo preto, né? Poxa, aí tem inverter fase. Eita. É. Os quadros é tudo cabo, se não me engano, é cabo 10 milímetros. A O alimentação mesmo dos barramentos. Aí é tudo preto por relógio, né? Para cada relógio. identificação da fase, né? Identificação. Isso. A RST, né? Que usa Isso. continuando aí, né, pessoal? Fazer as verificações, né, análise de estado de conservação dos condutores, verificar se as entradas e saídas dos cabos estão fechadas, né, para limitar a entrada de pequenos animais, principalmente os roedores, né, os ratos, principalmente rato e pombo, né. Verificar os valores da resistência de isolamento em relação à terra, né. A gente sabe que a terra não pode ter a resistência lá, tem que ter usa o megômetro lá, né. E a resistência dos eletrodos de aterramento. Inspecionar meio de Ferrômetro. a temperatura de funcionamento dos componentes da instalação elétrica, né, com o objetivo, então, de certificar a concordância com a sua funcionalidade e proceder à desenergização da instalação. Pessoal, aí, para finalizar aí. Bom, pessoal, e fazer as verificações dos condutores, né, principalmente aí verificar o desgaste, né, quando conduz uma corrente elétrica superior, né, ou seja, quando ele foi subdimensionado de certa forma,
ele gera um desgaste ali, né? Então, dá uma superaquecida, principalmente os pontos ali de conexão, onde tem, por exemplo, parafuso ali, porca, se estiver subdimensionado, eles geram uns arcos ali, começa a ficar desgastado, ou sofre uma espécie de eletroerosão, né? Então fica até meio corroído ali, comido, né? De certa forma, falando assim, comido, como se fosse desgastado, né? Também verificar essa questão do superaquecimento, utilizando os termômetros ou termógrafo. E na caixa de temperatura elevada, pessoal, verificar, né, as folgas, né, se é um mau dimensionamento, se realmente a bitola está correta, né, para aquela aplicação. Se não está a redistribuição de energia em desequilíbrio, né, a gente sabe que a rede trifásica, né, a gente tem que ver se as cargas estão equilibradas, né, chamam de carga equilibrada, se tem possíveis avarias no enrolamento do motor e se tem emendas de cabos incorretas, né. Com relação aos fusíveis, né, pessoal, também verificar se eles não estão, né, se já sofreu a queda ali, já sofreu a intervenção, se tem necessidade de troca, né, já estão queimados, né. Verificar também se já estão também tendo a temperatura correta, verificar se não tem a folga, né, para eles poderem atuarem corretamente, então, e principalmente a execução dos procedimentos de desionização. Bom, ok, pessoal. Até só nessa parte aqui, alguém tem alguma dúvida aí? Questionamento? Professor, Opa, pode falar. você sabe especificamente um aterrômetro para ele medir a capacidade? Você sabe informar qual é o valor? Ixi, esse eu vou ficar devendo aqui. Eu vou consultar uns colegas aqui da área elétrica, Cristóvão. Confesso para você que a área elétrica para mim não é a minha especialidade. Porque eu tenho um Na faixa pessoal. de 700, 900 reais, um termômetro da Minipa Eu, para aterramento, medição de aterramento residencial. eu eu realmente estou por fora. Foi, tá certo, professor. Obrigado. 900, o terrão para medir, né? Não, realmente eu. É porque, assim, o meu irmão, ele tem um aterrômetro, certo? Aí ele sabe medir, mas eu peguei emprestado para medir uns cabos de uma subestação, de uma terra, né? Aí sendo que não tinha não, aí queria ver o valor, quanto é que dava o valor principal, né? É no mínimo uns 900 reais. Você encontra um bom Não, pô, da Minipa. é isso que eu tô dizendo, meu irmão tem um, tá ligado? Um aterrômetro. Não, no caso, está falando os valores, né? É. O valor de. Ah, é o valor de medição, né? O É o valor valor de de medição, pô, não é o valor de reais, Ah, não. tá. Normalmente pela norma 5410, ele diz o menor valor possível na norma. Mas o pessoal normalmente considera um valor abaixo de 10 ohms um aterramento eficiente. Abaixo de 10. Isso. O teste que eu fiz da terrômetro lá foi com uma lâmpada. Liguei no fase e o neutro botei no terra, acendeu a lâmpada. É, Uma gaive. o problema é que qualquer referência que ele pega a terra, ele vai acender essa lâmpada. Até se você Isso. bater um prego no chão, se bater um Ele prego, acende. ele acende, entendeu? Aí o termômetro realmente é mais eficiente, que ele vai dar o valor em resistência, né? Isso. Tem uns valores, também tem a norma, se eu não me engano, acho que é 5419, né? Se eu não me engano, ela também fala dessa parte de A 5419 fala de SPDA, né? PDA, isso, SPDA, Mais que é para Mais para para raio, raio, né? né? raio. Para raio. É. Aí ele vai dar uma referência para você fazer instalação em para-raios. Para raio, isso é verdade. Mas também tem eu não sei se é para
Eu não sei se é só 5410, tem uma outra norma. Eu lembro de ter uma outra, só não sei de cabeça. Enfim, se for para medições e instalações, é a 5410. Aí ele tem uma área só específica de instalação e medições de aterramento. Acho que é mesmo. Eu estou confundindo mesmo com a 5419, que é para SPDA, é para parar a raiva. Elton, queria perguntar? Não, professor, pode prosseguir a lei. Ah, não, porque eu vi sua mão levantar. Deixei que você queria perguntar. Eu bati aqui sem querer. Bom, pessoal, então eu vou falar aqui da nossa segunda atividade. Segunda atividade é essa daqui, ó. Tem uns adendos aqui, pessoal, depois eu vou falar para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dimensionar dispositivos de proteção elétrico. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dimensionar um fusível, um relé térmico e um contator para os seguintes dados de motores, utilizando os componentes da VEG. Então, vocês vão consultar esse link aqui, ó, que é o da VEG, para obter os dados dos motores elétricos, né? E consultar o arquivo, resumo, catálogo, fusíveis, contatores, relés, motores, na biblioteca para auxiliar nessa seleção dos equipamentos. Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo, ó. Vou dimensionar os fusíveis para proteger o motor VEG de 5 cavalos, 220 volts, 60 Hz, de 4 polos, supondo, então, o seu tempo de partida de 5 segundos. Uma partida direta, né? Bom, aqui, pessoal, eu vou pegar no catálogo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar esse catálogo junto aqui. Ó. Então, deixa eu copiar esse catálogo aqui. Colocar ele aqui. Fazer passo a passo com vocês aí. Vendo? Já dá direto na seleção dos motores elétricos. Então, vamos pegar os dados no motor aqui, ó, para a gente pegar o dado de corrente de partida. Então, beleza. Então, eu tenho um motor de 60 Hz, tensão nominal, eu quero ele de 220. Vou pegar esse aqui, ó, 220, 380. Ele é 4 polos, ó, então vou pegar ele com 4 polos e a potência de 5 CV, ó. Beleza. Bom, então aqui, pessoal, eu vou até desmarcar, deixa eu ver se eu consigo desmarcar. Vou desmarcar aqui, vai aparecer muito motor aí, né? Então, potência em HP. Por aqui, pessoal, vocês podem escolher qualquer motor aqui, tá vendo? Vai dar a mesma coisa. Bom, então eu vou pegar esse motor aqui, ó, só o primeiro aí. Beleza. Bom, aqui está dando 8,2, mas está dando 7,5. Vou dar a mesma coisa aqui, ó. Então, o que é IP sobre N? É a corrente de partida sobre a corrente nominal. Bom, a corrente nominal, eu tenho aqui, ó. Bom, é 220 volts, eu tenho então essa corrente nominal, que é 14,3. Então, aqui, a corrente de partida vou multiplicar em cruz aqui, ó. Então, a corrente de partida é 8,2 vezes a corrente de partida, no caso aqui, 14,3. Então, eu vou ter aqui que minha corrente de partida é esse valor aqui, certo? Então, vamos fazer aqui, pessoal, eu já vou fazendo a correção. Se vocês perceberem, pessoal, só antes de fazer assim, não precisa ficar pegando a valor aqui não, tem valor exato aqui não, pô, você fala assim, nossa, tá errado, tá certo, não. Olha, se você selecionou, vai depender daquilo que você selecionou, considerou, certo? Depende aqui da sua consideração. Nesse caso aqui, está dando 8,2, uma corrente de 13,8. Então, tem aqui, ó, minha corrente de partida, ela é de 113,61 ampere. Bom, então primeiro, pessoal, vou fazer o dimensionamento do fusível. Para dimensionar o fusível, eu vou ter 3 critérios. O primeiro critério é utilizar a curva tempo de partida por corrente de partida, né? Ó, então, considerando um fusível tipo D, consultando o gráfico na página 5 do arquivo, que é esse daqui, ó. Então, vamos procurar ali, ó, o arquivo está aqui, ó. Arquivo.
É só procurar ele, tá aqui, ó. Pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, na biblioteca, ó. Então, na biblioteca, ó, você vai usar esse arquivo aqui, ó, tá vendo? Ó, resumo, catálogos fusíveis, contadores, relés, motores. Ó, vou clicar aqui e vou abrir o arquivo. Ó, vou considerar um fusível tipo D e vou consultar o gráfico na página 5. Vamos procurar a página 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Perdão, a página 5 é essa daqui, ó. Bom, então, pessoal, o que que eu vou usar? Eu vou usar esse arquivo do tipo D, ó. Então, eu vou pegar a corrente de partida. Bom, o que que é essa curva aqui, ó? É tempo de fusão. Então, o tempo está aqui e aqui é a corrente, ó. Minha corrente, ela é de 113,6, ó. Então, aqui está me indicando 100, ó. Esse valor aqui, ó, marcar aqui, deixa eu só pegar uma cor diferente. Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui. Não, não é isso aqui não. É isso daqui. Deixa eu pegar uma cor, pegar um vermelho. Isso. Então aqui, ó, tá me indicando 100, certo? Então aqui é 100. Tô fazendo aqui que é o da é 113, pessoal. Como aqui é uma escala logarítmica, então 113 está próximo do 100. Vou considerar que ele está próximo do 100, certo? Só para ficar um pouco mais prático aqui. E o outro é o tempo de partida. Então, o tempo de partida está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, ó. Opa, peraí. Então, eu vou pegar esse dado aqui que cruzou, ó. Então, é aqui o 100 e os 5 segundos de tempo de atuação. Aí a gente vai olhar, ó, ele está dentro dessa curva de 25 amperes. Então, deixa eu passar aqui, ó. Então, ele está entre o de 25 amperes e o de 35 amperes, ó. Tá vendo? Então, ele está entre essa região aqui, ó. Bom, então, pessoal, eu vou utilizar um logo acima. Eu vou utilizar um fusível de 35 amperes de capacidade. Então, esse aqui é do primeiro critério, certo? Bom, o outro critério, pessoal, é quando eu denomino ele como 20% da corrente nominal. Então, 20% da corrente nominal vai dar 16, então tem que usar um fusível acima de 16,56 amperes, né? Então, agora, o critério é, considerando a minha do fusível, minha corrente do fusível de 35 amperes e o contador CWM40, então aqui, ó, então eu vou usar o CWM40. Bom, então aqui, pessoal, qual que eu vou usar aqui, ó, CWM40. Cadê o CWM40? Ó, tá aqui, ó. Meu CWM, qual que é a condição dele aqui, ó? Então, olha lá, ó. Bom, então aqui 3 cavalos, tal, qual que é? Oh, perdão, não é cavalo aqui não. Tem aqui a potência C4, então vamos lá, CWM40. Então vou lá, ó, número de polos, eu tenho que considerar aqui 4 polos. Espera aí, o fusível máximo, vamos pegar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ali é 14 aqui, ó.
Aqui, ó. Tá vendo, ó? Como ele é contator, ó. Então, a minha corrente do fusível é de 35 amperes, o contator é o CWM40. Eu vou usar, então, uma corrente, vou considerar uma corrente de fusível de 63 amperes. Então, agora é o terceiro critério. Então, ó, entre esse, vou utilizar o de 63 lá, ou de 35. Bom, e considerando a faixa de ajuste entre de 13,8 e 16,56, que é aqui entre a corrente nominal e a corrente do fusível ali, né, considerando esse segundo critério, então eu vou utilizar esse relé aqui, ó, o RW27D, ó. Aqui, ó. Cadê os relés? Aqui, ó. A relé de sobrecarga lá, o relé RW27D. A minha faixa de ajuste está entre 13,8, cadê? 13,8 e 16,56. Então tem que utilizar esse daqui, ó. Então é o 017, ó. Eu vou utilizar esse relé aqui. Ok, pessoal? Então é isso aí que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o dimensionamento e selecionar os equipamentos. Ó. Então aqui que eu selecionei, ó, um fusível 35 amperes do tipo D, o relé térmico esse RW27 1D3 U017 e o contator esse CWM40 aqui, ó. É o CWM40 ou 10V26. Ó. Posso só colocar CWM aqui já tá bom, não precisa colocar especificação não. É só para colocar aqui CWM40, não precisa pôr isso aqui. Ok, pessoal, eu vou fazer um aqui com vocês, pessoal, depois vocês fazem os outros dois aqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Então aqui tem uma exceção, que eu coloquei os dois aqui, o 4 e o 5, não faz sentido partida direta para motor acima de 7,5 CVs. Então, o que eu quero que vocês vão fazer? Vocês vão desconsiderar essa 4 e essa 5 aqui, ó. Vocês vão fazer só a 1, a 2 e a 3, certo? Vamos fazer a questão 1 aqui, pessoal, a gente fazer junto aqui e vocês... Então, vamos lá, vamos fazer a primeira aqui, ó. Motor VEG 3 CVs. Então, vamos utilizar aqui, ó, motor VEG 3 CVs. Então, motor VEG 3 CVs, 4 polos, então 220, 4 polos. Então, agora eu vou utilizar um de 3 CVs. Certo? Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Então, eu vou pegar o primeiro, certo? Então, o primeiro, ele tem um IP sobre N de 8,6, ó. Então, ele vai ter um IP sobre N. Deixa eu só colocar aqui, ó. Colocar um paint aqui. Então, ele tem aqui, ó, um IP sobre N de 8,6. Bom, então aqui, ó, minha corrente de partida é 8,6 vezes a corrente nominal, que eu estou fazendo a multiplicação em cruz, certo? Então aqui, pessoal, minha corrente de partida vai ser 8,6 e a corrente nominal. A corrente nominal é 8,42. Então é 8,6. Opa. 8,6 vezes 8,42. Minha corrente de partida, fazendo os cálculos aqui, ó. Então, 8,6 vezes 8,42, 72,41. Então, 72,4 amperes, certo? Beleza. O que agora ele pede aqui, ó? Opa, isso aqui não. Então, agora eu tenho a corrente de partida. Então, agora eu vou dimensionar o fusível. Então, eu vou utilizar o fusível no primeiro critério. Então, o primeiro critério. Vou utilizar aqui, ó. Vou vir aqui vou utilizar agora uma outra cor. Vou utilizar esse verde aqui. Então, a minha corrente é de 70. Então, peraí, deixa eu apagar aqui, pessoal. Isso.
Vou usar o vermelho mesmo. Aí, por exemplo, agora é de 72. Então, aqui é o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, eu vou utilizar aqui, ó. Qual que é o tempo de partida que ele está dando aqui, ó? O tempo de partida, pessoal, ele está falando que é de 5 segundos também. Então, eu vou utilizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, eu vou utilizar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Bom, então ele está entre o de 20 e o de 25. Então, eu vou utilizar aqui, ó, uma corrente difusível, considerar 25 amperes. Beleza. O segundo critério, pessoal, que ele está dando aqui, ó, é a corrente maior ou igual que 1,2 da corrente nominal. Então, 2 vezes a corrente nominal. Então, aqui, ó, meu IF aqui tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente nominal, que é de 8,42. Então, aqui a minha corrente. Então, aqui, ó, é 1,2 vezes 8,42. Então, dá 10,1 ampere. Beleza. Achei aqui o outro segundo critério e o terceiro critério. Qual que é o terceiro critério aqui, ó? Opa, mas sempre. O terceiro critério, pessoal. Então, aqui, ó, eu vou considerar meu IF de 35 amperes. No caso aqui, não é 35, o meu agora é de 25 amperes. Então, vou considerar meu IF aqui de 25 amperes. Bom, para 25 amperes, pessoal, eu vou ver qual é o contator aqui, certo? Qual de 25 amperes. Vamos olhar aqui. Carga resistiva. Bom, e aqui, pessoal, eu tenho que considerar também qual que é o meu fator de serviço. Posso utilizar esse? Pode utilizar o AC4. Acho que o AC4 aqui é o mais utilizado, então você pode utilizar isso aqui como critério. Bom, então qual que é a corrente? No meu caso ali é 25. Também vou utilizar o CWM40. Então, vou utilizar aqui, ó, o CWM40. Então, meu IF também vai ser de, vamos estar aqui, ó, 60, né? Considerar então de 63 amperes também. Então, meu IF aqui, ó. Bom, e o outro, pessoal, é para o relé. Então, agora eu vou fazer o relé, ó. Então, relé de sobrecarga. Bom, relé de sobrecarga, pessoal, vamos lá. Bom, então, qual que é a faixa de ajuste ali, ó? Então, tem que considerar a faixa de ajuste, né? Então, vamos lá, ó. Relé de sobrecarga, vou usar a faixa de ajuste, ó. Ele serve tanto para o 32 também como 40. Então, aqui, ó. A faixa de ajuste, deixa eu só apagar ele aqui. A faixa de ajuste, ele está entre a corrente nominal e essa aqui do segundo critério. Então, qual que é a minha corrente nominal? Corrente nominal aqui, ó, ela é de 8,42. Então, está entre 8,42 e a corrente do segundo critério, que é 10,1. Então, eu vou olhar aqui, ó, entre 8 e 10,1. Então, eu vou utilizar esse daqui, ó, tá vendo? Entre 7 e 10. Então, eu vou utilizar o RW27, um D3 0010.
Ok, pessoal? Então, eu vou utilizar um fusível com essa corrente aqui de 25 amperes e vou utilizar o contador CWM40. Então, é isso aqui que vocês vão fazer nessa segunda atividade. Tem alguma dúvida, pessoal? Questionamento? Parece meio... Professor, Pode falar. passo a passo, como o senhor mostrou aí, ele é um pouco complexo, mas aí eu acho que vai ter que dar uma revisada nessa aula, que vai ficar salva, e tentar ver essa aula e tentando fazer o passo a passo. Acho que dessa Tenta... forma vai ser da melhor forma. Isso aí até que eu ia falar para vocês. Se quiserem depois pegar a aula, pausar, ver onde eu fui, qual que é o que eu utilizei ali como critério, pô, eu acho que é a melhor forma. E qualquer coisa, pessoal, pode entrar em contato também. Tiver alguma dúvida, travou em uma parte aí, fala comigo, manda mensagem lá no privado, eu ajudo vocês aí. Sem problema. Pode falar, Elton, se queria. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Professor, vamos então responder só a questão 1, 2 e 3, correto? Isso, a 1, 2 e 3. A 4 e a 5, pessoal, não precisa, porque não tem como fazer partido direto em motores acima de 7,5 Esse, CVs. esse exemplo que o senhor deu aí, a gente vai fazer com as três questões, correto? São três questões. A primeira aí já fiz para vocês aí, como É. já fiz As a. outras duas é o mesmo critério, né? É o mesmo critério, só que aí vocês vão lá naquele Tranquilo. catálogo, pega os dados do motor e faz aquele passo a passo, né? Um para dimensionar o fusível, outro para fazer aquela faixa de ajuste, certo? Depois para selecionar, Tranquilo. né? Selecionar o contator e o relé de sobrecarga. Pode falar, mano. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor tem algum material que pode complementar essa aula? Assim, alguma aula de YouTube, alguma coisa? Desse mais especificamente do exercício ou da aula mesmo todo? Não, desse exercício aqui, para compreensão melhor. Porque assim, a gente vai ter que rever várias vezes, porque é bem complexo mesmo, igual o professor Pode. falou. Eu tenho esses próprios, por exemplo, esse material aqui que eu até tirei esse exercício, Armando, foi lá da própria VEG. Da própria VEG tem essa parte mesmo sobre selecionar equipamento aqui, ó. Se você quiser dar uma olhada nesse próprio arquivo, ó, tá vendo, ó? Comando e proteção, ó, ele tem esse próprio arquivo já tem, ó. Tá vendo? Olha, exemplo de cálculo, ó, tá vendo? Ah, tô entendendo, tô entendendo. Esse próprio arquivo mesmo, ele já tem um passo a passo. Inclusive, eu até Ah, foi, tirei tá dele, eu certo. fiz um pouquinho mais eu só dei uma resumida a mais ali, mas se vocês quiserem dar uma lida nele, ele tá bem completinho. Ah, tô Alguém entendendo. quem quer mais aí, pessoal? Pode perguntar. Professor, eu tenho uma dúvida na atividade 3, né, nessa... Quem perguntou aí, pessoal? É, Rildo. Hildo, pode falar, Hildo. A atividade 3 vai ser sobre comando, né, CAD-SIMU. Aí No CAD Simu mesmo, é só fazer a simulação. Acho que já tem os desenhos lá, é só simular mesmo. Aí para entregar, Hildo, é só tirar um print de tela e fazer o envio. Ah, então não precisa enviar o arquivo mesmo não, simulado não, né? Pode ser um PDF ou até a foto, né? Não, pode, se você quiser enviar o arquivo também, porque eu tenho um CAD Simu aqui. Mas na verdade é só para vocês verem mesmo a simulação, o funcionamento, a lógica de funcionamento mesmo, só para vocês terem a curiosidade, para dar uma mexida mesmo no simulador. Entendi. Tá Certinho, bom. ok. Mas é isso mesmo. Aí pode, se quiser, da forma que você achar melhor, quiser entregar o arquivo, quiser entregar um print da tela, o que vocês acharem melhor aí, sem problema. Mais alguém, pessoal? Essa atividade vai, no caso, seria para a próxima semana, no caso, né? Que é o último Isso, eu aula. vou falar dela na próxima aula, mas se vocês quiserem se Tranquilo. adiantar também, pessoal, eu Não, vou não, não. falar Vou
Vamos fazer só essa agora e deixa outra para semana que vem. Uma coisa cada vez. Ah, beleza. É melhor. Mais mesmo, alguém, é melhor, pessoal? melhor. O Zé Eduardo, o Armando já perguntou, né? Zé Eduardo, Oi, professor? pode falar. Não, não, nada não. Sim, o Zé Eduardo, mais alguém? Todo mundo falou, e pessoal? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje, pessoal. Se tiver alguma dúvida, então me procure. Desejar a todos, então, aí uma boa noite, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigado, professor. Tchau, Bom pessoal. descanso pro senhor. Bom descanso aí para vocês também, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos lá, o senhor, qualquer coisa, dá um toque no zap? Pode, Tranquilo. à vontade, pessoal. Vocês têm meu contato aí. Pode entrar em Obrigado. contato comigo aí. Estamos aí para isso. Pessoal, bom, tchau a todos aí.